e começo por vos dar as boas-vindas à última sessão do nosso curso sobre a missionação católica no ciclo do Império, no ciclo, desculpem, João Miguel, ah, durante o colonialismo português. Vou passar a palavra aqui para o João Miguel, que coordenou este curso. Queria, em todo o caso, em nome do Centro de Reflexão Cristã, agradecer à Aurora Almada e Santos, da Universidade Nova de Lisboa, a sua disponibilidade, a sua flexibilidade e agradecer antecipadamente o texto que vamos pedir para a revista Reflexão Cristã, porque depois interessa chegar a mais pessoas, como habitualmente. Então, obrigada a todos. João Miguel, passo para ti e até lá. Muito obrigado. Também começo por agradecer a disponibilidade da Aurora Almada e Santos, que sei que está com muitas solicitações. Neste este curso tivemos uma sessão de Frei José Nunes a falar sobre a missionação católica no ciclo africano do Império Português, foi esse o título que demos, mas focando em especial o Estado Novo e Angola. Depois, o Érico Morria Genu falou também sobre o mesmo tema, mas focando em especial Moçambique. E agora a Aurora Almada e Santos vai falar sobre católicos e protestantes perante a questão colonial portuguesa, as dimensões transnacionais, ou seja, vai focar não um território específico, nem. Bem, ela tem uma especialidade, que é o período final do colonialismo português, uma especialidade em termos cronológicos, mas vai abordar mais a questão de um ponto de vista da sua área científica, que é a história internacional. Foi uma pessoa que foi orientada na sua tese de doutoramento pelo José Medeiros Ferreira, foi Ministro dos Negócios Estrangeiros de Portugal e era um grande especialista de relações internacionais. E ela tem feito estudos bastante importantes e pioneiros sobre a história da colonização portuguesa nessa perspectiva das relações internacionais. Tem focado em especial as organizações internacionais e, nomeadamente, em particular, as Nações Unidas. Também tem, além da sua experiência de historiadora, tem experiência como arquivista no Arquivo Municipal de Lisboa, experiência que também tem sido útil para o seu trabalho de investigação. Portanto, vai ser uma abordagem, creio eu, não vou antecipar a intervenção da Aurora Almada e Santos, mas vai ser, penso eu, mais uma abordagem sobre o impacto social e o impacto nas relações internacionais da missionação cristã, nomeadamente católica e protestante. Portanto, eu aguardo a comunicação da Aurora, que tenho a certeza que vai ser muito importante, e depois, para depois abrirmos o espaço de debate. Bom, muito obrigada a todos. Boa tarde. Eu começo por agradecer o convite para estar nesta sessão aqui e começo por agradecer à Inês Espada Vieira, que está aqui em representação do Centro de Reflexão Cristã, e também agradeço aqui o convite ao meu colega João Miguel Almeida, que já conheço há muitos anos e com quem já colaborei em outras ocasiões. Bom, como o João disse nessa introdução, a minha especialidade é o período final do colonialismo português e eu estudo sobretudo o período da guerra colonial e estudo a atividade diplomática dos movimentos de libertação. Ou seja, eu procuro demonstrar como é que os movimentos de libertação, paralelamente àquela atividade militar que desenvolveram no terreno, também desenvolveram uma atividade diplomática contra o governo português, e foi então através dessa atividade diplomática que conseguiram reunir os meios necessários para lutarem contra o governo português, e depois também procuro tentar mostrar que, no fundo, a guerra colonial e a descolonização portuguesa não foi um processo bilateral que envolveu unicamente Portugal e os movimentos de libertação, mas sim que participaram uma grande variedade de atores.
E aqui entra realmente a questão religiosa, nomeadamente os católicos e os protestantes. E então, respondendo aqui ao desafio que me lançaram, eu procurei então ver o que é que eu podia vos trazer de certa forma então para tentar mostrar quais os contributos ou qual a participação que entidades religiosas tiveram na luta pela independência das colónias portuguesas. E gostaria de começar por vos dizer é que este tema tem sido muito pouco estudado na historiografia. Nós encontramos poucos estudos sobre o papel das igrejas na luta contra o colonialismo português. O João Miguel já referiu aqui a questão da missionação, que tem sido estudada, e há historiadores a fazerem um excelente trabalho sobre esse tema, mas em específico o papel das igrejas, nós encontramos muito pouco trabalho. Encontramos algumas coisas sobre, por exemplo, os missionários protestantes, o papel que tiveram na divulgação do início da guerra em Angola, mas ainda assim o trabalho é muito pouco. Também constatamos que temos escassas reflexões sobre como é que os próprios movimentos de libertação encaravam as igrejas. Eu recentemente, no ano passado, no contexto do centenário de Amílcar Cabral, houve uma comunicação de uma pessoa sobre Amílcar Cabral, o pensamento de Amílcar Cabral em relação à religião, e eu fiquei espantada com a situação porque não tinha conhecimentos que havia tanta informação e também não sabia que havia pessoas a estudarem esse tema. E uma terceira questão que eu gostaria de referir sobre esta questão da historiografia, como é que a historiografia tem abordado os contributos das igrejas para a descolonização portuguesa, é o facto de existirem raras reflexões sobre os apoios concedidos pelas igrejas ou grupos religiosos aos movimentos de libertação das colónias portuguesas. Então, dada esta situação, nós aqui temos na historiografia, eu decidi conceber a minha apresentação em torno de dois casos específicos. Eu podia ter trazido aqui inúmeros outros casos, inúmeros outros exemplos para discutir convosco, mas trouxe estes dois aqui porque eu acho que acabam por refletir o papel que as igrejas tiveram na descolonização portuguesa e depois também acaba por refletir como é que os próprios movimentos de libertação interagiram e procuraram o apoio, o apoio das igrejas, isso no âmbito das suas atividades diplomáticas. E acho que é importante falarmos sobre estes dois exemplos, porque portanto, também vai demonstrar como é que a descolonização portuguesa teve uma dimensão transnacional, como é que atores em diferentes geografias, neste caso atores religiosos, então deram o seu contributo para o processo. E os dois casos que eu vou trazer-vos aqui é a recepção do Papa Paulo VI aos movimentos de libertação das colónias portuguesas em 1970 e depois vou também aqui referir o papel de organizações protestantes no boicote contra as atividades de uma empresa americana, uma petrolífera, que é a Gulf Oil Corporation, que explorava petróleo em Angola. Portanto, vamos utilizar estes dois exemplos aqui, de certa forma, para vermos como é que houve então, de certa forma, uma intervenção, um papel das igrejas e dos grupos religiosos na descolonização portuguesa. Então, começando pela recepção do Papa Paulo VI aos movimentos de libertação. Bom, nós não podemos compreender este acontecimento, como vos disse, teve lugar em 1970, sem recuarmos um pouco e sem contextualizarmos as relações entre o Estado português e a Igreja nessa época. Bom, para isso é importante termos atenção que a Primeira República foi um momento de ruptura nas relações entre a Igreja e o Estado português. Suponho que vocês já devem ter falado dessa questão, portanto,
estão a par disso. Portanto, o secularismo que a Primeira República vai procurar introduzir na sociedade portuguesa vai ter impactos nas relações entre o Estado e a Igreja, e o Estado, durante a Primeira República, de certa forma, perdeu, em grande parte, o papel que tinha na vida pública portuguesa, no sentido em que, por exemplo, durante a monarquia constitucional tinha uma relação muito próxima com o poder, sendo que essa relação com a Primeira República esbate-se. Mas com o Estado Novo, nós vamos ver que a situação vai se alterar. Isto porque o regime que vai ser liderado por António de Oliveira Salazar vai erguer o catolicismo como um dos seus pilares centrais. E, por outro lado, nós vamos ver também que, no contexto do colonialismo português, o Estado Novo, na sua ideologia imperial e na argumentação que vai utilizar para justificar o colonialismo, vai indicar que o colonialismo português tinha como objetivo expandir a fé cristã. Por aqui podem ver que, então, o Estado Novo vai estabelecer relações privilegiadas com a Igreja Católica e vai haver uma colaboração estreita entre as duas entidades, embora essa colaboração não tenha sido isenta de momentos de tensão, inclusivamente momentos de, se calhar podemos até considerar de algum afastamento. E há alguns elementos que são marcantes nesta colaboração entre as duas entidades, que é nomeadamente a Concordata de 1940, sendo que, como vos disse, essa relação estreita não esteve isenta de tensões, nomeadamente da parte de alguns círculos católicos contra o regime pós-Segunda Guerra Mundial. Temos que recordar que a Segunda Guerra Mundial trouxe umas alterações, alterações substanciais a nível internacional, e alguns dos elementos nos quais o Estado Novo baseava a sua ideologia, como é a questão do autoritarismo, a censura ou a repressão, no pós-Segunda Guerra Mundial, foram postos em causa em alguns países europeus, que seguiram nomeadamente a democracia parlamentar, coisa que em Portugal não se verificou. Então, por causa disso, vai haver críticas ao regime entre alguns círculos católicos. Por outro lado, nós vamos verificar que no âmbito dessa estreita colaboração entre o Estado Novo e a Igreja Católica, vai haver a interferência estatal do Estado Novo em questões relacionadas com a Igreja, e o vice-versa também vai se produzir, ou seja, membros do clero vão intervir na vida política portuguesa, pondo em causa aquela questão da separação entre o Estado e a Igreja. Trago-vos aqui alguns exemplos. É o caso do Bispo do Porto, em 1958, e também o apoio que a hierarquia da Igreja Católica deu a candidatos do Estado Novo nas eleições. A guerra colonial nas colónias portuguesas vai introduzir alguma tensão entre os católicos, porque alguns considerados, denominados mais progressistas, vão contestar a situação, e aqui trago-vos novamente dois exemplos relativamente à questão de como houve críticas ao Estado Novo, à política colonial do Estado Novo, nomeadamente por parte do Bispo da Beira.
E quanto aos exemplos de crises nas relações entre a Igreja Católica e o Estado Novo, no período pós-início da Guerra Colonial, que teve lugar a partir de 1961 em Angola, depois estendeu-se a Guiné em 1963 e a Moçambique em 1964, trago-vos aqui dois episódios, que é a participação do Papa no Congresso Eucarístico de Bombaim em 1964, e este acontecimento foi muito mal vivido pelo Estado Novo, porque o Congresso teve lugar na União Indiana, e a União Indiana, em 1961, tinha anexado pela força o Estado português da Índia, Goa da mão, e deu. E Portugal reagiu muito mal à presença do Papa em território indiano, considerando que o Papa, no fundo, estava a legitimar a União Indiana. E outro exemplo de tensão nas relações entre a Igreja Católica e o Estado Novo vai ser a atribuição da Rosa de Ouro ao Santuário de Fátima em 1965. Esse episódio foi uma fonte de tensão porque Portugal não concordou com a figura que foi enviada como representante papal para proceder a essa entrega, que foi o cardeal Sento, e Portugal pretendia uma outra figura que não se verificou. Não obstante essas tensões, nós também verificamos que Portugal o Estado Novo vai fazer o aproveitamento político de alguns acontecimentos religiosos. E um exemplo foi a visita do Papa Paulo VI a Fátima em 1967, que o regime do Estado Novo vai utilizar para, de certa forma, legitimar a sua política colonial e a guerra que estava a levar a cabo nas colônias. Dito isto, vou agora falar um bocadinho do outro lado, dos movimentos de libertação. Portanto, enquanto Portugal mantinha realmente uma relação estreita, mas sujeita a crises e a tensões com a Igreja Católica aqui em Portugal, o que é que se estava a passar então do lado dos movimentos de libertação? Bom, como vos disse, a guerra teve início em 1961 em Angola, estendendo-se depois da Guiné e a Moçambique, e a guerra colonial teve diferentes vertentes. Uma delas foi a militar, com as operações que os movimentos de libertação conduziram no terreno, e outra vertente foi uma vertente diplomática, em que os movimentos de libertação desenvolveram inúmeras atividades, no fundo, para, primeiro, isolar Portugal a nível internacional, segundo, obterem reconhecimento e legitimidade enquanto representantes dos povos das colónias portuguesas, e, em terceiro lugar, para obterem apoios, quer fossem apoios morais ou materiais para a sua luta. E então, no âmbito dessa diplomacia, os movimentos de libertação desenvolveram inúmeras atividades. Por exemplo, fizeram inúmeras visitas, nomeadamente a países socialistas como a União Soviética, a China, a Jugoslávia, Cuba, ou a países nórdicos como, por exemplo, a Suécia, e também a países ocidentais como o caso da França, Itália ou Reino Unido. Também no âmbito da sua diplomacia, participaram em inúmeras conferências internacionais. Uma das conferências mais conhecidas é a Tricontinental da Havana, que teve lugar em 1966, em que os movimentos de libertação estiveram presentes. E os movimentos de libertação, além disso, envolveram-se com uma grande rede de organizações e ativistas individuais que em vários países do mundo apoiaram as suas lutas. Algumas destas redes eram redes formais, não é? Que se organizaram através da constituição de grupos de apoio. Outras eram redes mais informais, mas ainda assim foram fundamentais para a luta dos movimentos de libertação. E um dos países onde havia tanto as redes formais como informais de apoio aos movimentos de libertação era a Itália.
E os movimentos de libertação das colónias portuguesas vão, então, estabelecer contactos com entidades em Itália. E na Itália havia um grupo bastante heterogêneo de grupos e de pessoas que apoiavam os movimentos de libertação. Alguns estavam ligados, por exemplo, ao Partido Comunista, outros tinham ligação a movimentos terceiro-mundistas, outros a Igreja Católica. Portanto, era um grupo muito heterogêneo, no qual os católicos também participavam. Esses grupos e indivíduos com os quais os movimentos de libertação vão interagir, então vão-lhes fornecer ajuda material, nomeadamente medicamentos para os combatentes dos movimentos de libertação. Vão também proceder à difusão das ideias dos movimentos de libertação, nomeadamente através das publicações. Por exemplo, em Itália houve edições dos escritos de Amílcar Cabral, ainda durante o período da luta, e também esses grupos de apoios em Itália vão se envolver na organização de conferências sobre a situação nas colónias portuguesas. E uma dessas conferências foi a Conferência de Solidariedade com os Povos das Colónias Portuguesas, teve lugar em Roma em 1970 e cuja imagem temos aqui, podem ver aqui Amílcar Cabral e Marcelino dos Santos. Esta é uma conferência bastante conhecida, mas houve igualmente outras. Foi então, após essa conferência, que o Papa Paulo VI vai conceder uma audiência a Agostinho Neto, do MPLA, Marcelino dos Santos da Frelimo e Amílcar Cabral do PAIGC. Esta audiência privada foi conseguida graças à mediação da Marcella Glisiente, que era diretora de uma livraria e que entrou em contato então com o Vaticano, solicitando que o Papa recebesse os líderes dos movimentos de libertação. A audiência terá de demorar entre 20 e 30 minutos. Foi uma audiência na qual não estiveram presentes fotógrafos, portanto não temos imagens, mas sabemos pelos relatos que depois foram feitos o que é que se passou. Então, o Papa abordou os líderes dos movimentos de libertação, indicando que tinha conhecimento daquilo que se passava nas colónias portuguesas e da luta que eles estavam a levar a cabo, e encorajou-os a, quando fosse possível, abandonarem as armas e lutarem por meios pacíficos. E, por outro lado, o Papa lhes terá oferecido cópias da encíclica Populorum Progressio e terá abençoado os líderes dos movimentos de libertação, e também tiveram a oportunidade de falar e de dirigir a palavra ao Papa. Tem-se discutido quais são as motivações do Vaticano para ter concedido a audiência, dado que, como vos disse, havia uma relação aqui estreita em Portugal entre a Igreja Católica e o Estado Novo, e os episódios de crise que vos falei, nomeadamente a visita do Papa a Bombaim, mostravam claramente que Portugal era muito sensível no que se referia à sua questão colonial. Portanto, por isso questionamos aqui quais terão sido as motivações do Vaticano para aceitar o pedido. Bom, podemos avançar algumas hipóteses. Em primeiro lugar, o fato de o governo português, o Estado Novo, ter estado envolvido em ações de repressão contra o clero africano, nomeadamente um caso bastante conhecido, que é o padre Joaquim Pinto de Andrade, o irmão do nacionalista angolano Mário Pinto de Andrade. Por outro lado, sabemos que o bispo da Guiné-Conakry, Raymond Maria Tchidimbu, peço desculpas pela pronúncia, era um grande opositor ao colonialismo português e fazia pressões junto do Vaticano, no sentido do Vaticano também pressionar o Estado português. Recordo que Conakry era
o sítio onde o PAIGC tinha a sua sede desde 1960, quando Amílcar Cabral mudou-se para lá. E, por outro lado, a Guiné-Conakry era uma grande apoiante da luta dos movimentos de libertação das colónias portuguesas. Também temos que ter em conta o fato de, aqui em Portugal, o Estado Novo se ter também envolvido na repressão contra grupos católicos progressistas. Portanto, esse conjunto de questões terá, então, servido de motivação para o Vaticano conceder a audiência. E não podemos esquecer também que no início da década de 70, fruto em grande parte da atividade diplomática dos movimentos de libertação, as suas lutas eram relativamente bem conhecidas em países como a Itália ou a França, onde os comitês de apoio desenvolviam uma ação significativa. Portanto, esta audiência do Papa vai introduzir uma grande tensão nas relações entre Portugal e o Vaticano. Isto porquê? Porque o governo português vai reagir de imediato e o embaixador de Portugal no Vaticano vai enviar uma nota de protesto. Por outro lado, Portugal vai fazer um gesto dramático, ou seja, vai chamar o embaixador no Vaticano a Lisboa para consultas, e o ministro dos Negócios Estrangeiros também vai convocar o núncio apostólico aqui em Lisboa para conversões. Portanto, essas formas de pressão da parte de Portugal, de manifestações de desagrado, vão levar a que o Vaticano reagisse e tentasse, de certa forma, minimizar a situação para evitar uma ruptura com Portugal. E o Vaticano, então, vai informar Portugal que, no fundo, não tinha havido uma audiência, mas sim uma breve reunião que o Papa estava de passagem em um dos corredores do Vaticano, viu um conjunto de peregrinos e parou por instantes para a falar com os peregrinos. Portanto, disse que na realidade não tinha havido uma audiência, quando na realidade a audiência aconteceu. E, por outro lado, o Vaticano vai indicar que o Papa limitou-se a abençoar os tais peregrinos, entre os quais estavam os líderes dos movimentos de libertação, e que o Papa, em nenhum momento, teve em atenção o estatuto político de Marcelino Santos, Agostinho Neto e Amílcar Cabral, porque ele os considerava como meros peregrinos. E assim, o Vaticano vai dizer, então, que o fato de os líderes dos movimentos de libertação terem estado na presença do Papa, no fundo, foi um gesto sem significado político. Mas isto, na realidade, não foi bem assim. Porquê? Porque os movimentos de libertação vão fazer um grande aproveitamento político da audiência que tiveram com o Papa. E logo no dia seguinte à audiência vão fazer uma conferência de imprensa pública, na qual participaram Amílcar Cabral e Marcelino dos Santos, e em que vão discutir então a audiência com a imprensa. E essa conferência de imprensa foi bastante concorrida da parte da imprensa presente em Itália. Então, segundo Amílcar Cabral e Marcelino dos Santos, o Papa Paulo VI estava consciente da situação que existia nas colónias portuguesas, reconhecia o papel que os três líderes que ele tinha recebido tinham na luta contra o colonialismo português, e, por outro lado, vão indicar que ouviram do Papa o reiterar da posição da Igreja Católica em favor da liberdade, da paz e da independência dos povos. Relativamente aos católicos portugueses, os líderes dos movimentos de libertação vão realçar as contradições, indicando que havia aqueles que, sem dúvida, participavam no esforço de guerra português, mas que existiam outros que eram favoráveis à luta dos movimentos de libertação.
E também vão indicar que as missões católicas, a quem se tinha atribuído o papel de evangelização e educação das colónias portuguesas, tinham falhado porque não tinham conseguido evangelizar um número significativo de africanos e, por outro lado, o sistema de educação que tinham implementado era rudimentar. E então aquilo que se verificou foi que a audiência que Paulo VI concedeu aos movimentos de liberação teve uma grande repercussão na imprensa italiana, mas também na imprensa estrangeira, e de certa forma, para salvar a sua face, Portugal acabaria por aceitar a versão que o Vaticano lhe tinha dado, de que não tinha havido uma audiência, mas sim uma reunião, e da parte portuguesa o assunto acabaria por morrer sem que Portugal incitasse outras ações para mostrar o seu desagrado ao Vaticano. Mas para os movimentos de libertação, o episódio foi uma vitória moral significativa, porque representou o apoio da Igreja Católica, no fundo, da cúpula da Igreja Católica, à sua luta pela independência, e essa audiência ocorreu num momento de viragem em que de certa forma, precedeu muitos dos apoios que os movimentos de libertação vão e receberam a médio prazo e que também foram significativos. Portanto, eu não vos posso dizer que a audiência teve algum impacto nesse sentido, ou seja, que abriu a porta a esses outros apoios internacionais que os movimentos receberam, nomeadamente da parte da Organização das Nações Unidas, que os reconheceram como representantes das colónias portuguesas, mas o que é significativo é que a recepção do Papa precedeu esses acontecimentos, portanto, mais estudos no futuro talvez possam nos permitir avançar alguma interpretação nesse sentido. No fundo, a audiência vai mostrar como é que os movimentos de libertação, no fundo, através das suas redes de apoio, foram capazes de canalizar recursos para a sua luta, recursos que não eram só materiais, mas neste caso, recursos de um grande simbolismo a nível internacional. Agora, fazendo um bocadinho aqui uma viragem para as organizações protestantes. Bom, as organizações protestantes que se envolveram com os movimentos de libertação das colónias portuguesas foram inúmeras. E, por outro lado, nós também temos inúmeros exemplos de indivíduos, não é? Ligados a grupos religiosos que também envolveram com as colónias portuguesas. Basta-nos lembrar, por exemplo, o caso do Conselho Mundial das Igrejas, o padre Adrian Hastings, que teve um papel fundamental na denúncia do que se passou em Veríamo, dos massacres portugueses em Veríamo. Então, houve, no fundo, em diversos países, nomeadamente países ocidentais, como os Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, por aí em adiante, a criação de inúmeros grupos que se solidarizaram nas colónias portuguesas. E essa solidariedade com as colónias portuguesas também foi alimentada por diferentes participantes, como é o caso de igrejas, grupos religiosos, sindicatos, associações estudantis. E no caso dos Estados Unidos e para as igrejas protestantes, trago-vos aqui 3 exemplos, que é o caso da Igreja Unida de Cristo, a Igreja Presbiteriana Unida nos Estados Unidos e o American Committee on Africa, ou seja, o Comitê Americano em África. Bom, a Igreja Unida de Cristo tem uma tradição protestante e surgiu em 1957 através da fusão
da Igreja Evangélica Reformada e de igrejas congregacionistas cristãs. Tinha sua sede em Nova Iorque e tinha como objetivo lutar pela manutenção da paz e o respeito pelos direitos humanos. E por causa disso, vai então se envolver em iniciativas para a defesa dos povos que estavam sob dominação colonial. De uma união, neste caso em 1958, entre a Igreja Presbiteriana Americana e a Igreja Presbiteriana Unida da América do Norte. Tinha sua sede em Filadélfia, não é? E um dos seus campos de ação era a luta contra o colonialismo. A terceira organização, que é o Comitê Americano para a África, essa organização foi criada tem as suas raízes em 1953 e tinha à sua frente uma figura que era George Hauser, que era um ministro protestante que esteve durante algum tempo envolvido na luta pelos direitos civis nos Estados Unidos e que depois mudou o seu foco de atenção para a África, nomeadamente para a luta contra o apartheid e para a luta contra o colonialismo em África. E esse Comitê Americano para a África foi a organização que mais apoiou os movimentos de libertação das colónias portuguesas nos Estados Unidos. E decidi trazer-vos aqui o exemplo dessas três organizações porque a partir de 1970 elas se juntaram para desencadear uma campanha contra uma petrolífera americana, que é a Gulf Oil Corporation, que desde 1967 estava a explorar petróleo em Cabinda, no enclave de Cabinda, em Angola. Então, iniciaram essa campanha e no ano seguinte decidiram que essa campanha devia se transformar num boicote aos produtos da petrolífera. E esse boicote tinha dois objetivos. Primeiro, forçar a retirada da petrolífera de Angola e depois pressionar o governo norte-americano para mudar a sua posição em relação à política colonial portuguesa. O governo norte-americano, devido ao facto de ser aliado de Portugal na NATO e de dispor da base das Lajes nos Açores, que era fundamental para a travessia aérea do Atlântico, então, não, de certa forma, não criticava publicamente a política colonial portuguesa. E então estas três igrejas vão eleger como um dos seus objetivos pressionar o governo norte-americano. E para levar a cabo as ações de boicote, em julho de 1973, estas três entidades vão então criar a Gulf Boycott Coalition, uma coligação para gerir o boicote, no estado do Ohio. Para além destas três entidades, o boicote e esta coligação contou com o apoio do Pan-African Liberation Committee, que era uma organização que tinha sido criada por estudantes da Universidade de Harvard. A campanha de boicote contra os produtos da Gulf Oil Corporation vai ser desencadeada através das mais inúmeras iniciativas. E nós temos que lembrar que no momento em que foi levada a cabo, já tinha havido exemplos similares de boicotes para a questão das colónias portuguesas, como, por exemplo, o caso do boicote contra o café angolano que foi realizado na Holanda. Então, a coligação de boicote vai então desenvolver inúmeras ações. Por exemplo, quando das reuniões da Gulf, que tinham lugar em Pittsburgh, que era a sede da petrolífera, eles vão ensinar demonstrações à frente da sede da petrolífera.
Vão também proceder à impressão e distribuição de um grande número de panfletos, pósteres e publicações, como por exemplo newsletters, e tenho aqui um exemplo aqui. De um desses documentos, utilizando a cor laranja, que é a cor da petrolífera. Vão também recorrer a comunicados à imprensa, rádio e televisão. Vão pressionar os acionistas da Gulf para venderem as suas ações, sendo que os acionistas da Gulf contavam-se inúmeras unidades, como é o caso da Universidade Harvard e também grupos religiosos. Vão fazer demonstrações juntos das estações de serviço da Gulf, junto das gasolineiras da Gulf. Vão procurar chamar atenção para a situação nas colónias portuguesas junto dos congressistas e senadores americanos, denunciando a exploração da Gulf do petróleo em Angola. Fazer a difusão da informação junto da comunidade afro-americana, isto porque afro-americanos que trabalhavam nas gasolineiras da Gulf e por isso vão dar uma particular atenção à informação, à difusão da informação junto dos afro-americanos. Numa das suas ações mais dramáticas, vão ocupar um edifício da Universidade de Harvard, porque a universidade não quis vender as suas ações da Gulf. E em épocas especiais, como por exemplo durante o Thanksgiving, vão fazer ações de sensibilização junto de pessoas que sabia-se que eram clientes dos produtos da Gulf. E essa grande atenção, então, que a campanha de boicote vai concentrar na Gulf deve-se ao facto de, segundo a interpretação das três organizações que se envolveram no boicote, a Igreja Unida de Cristo, a Igreja Presbiteriana Unida e o Comitê Americano para a África, devido à interpretação deles de que a Gulf Oil Corporation, ao explorar petróleo em Angola, estava, no fundo, a contribuir para o esforço de guerra português, porque, ao pagar impostos a Portugal, no fundo, fornecia a Portugal as divisas necessárias para levar a cabo a guerra contra os movimentos de libertação. E, por outro lado, estas três organizações de denominação protestante estavam na linha da frente daquilo que nessa época era ainda incipiente, mas estava já a despontar, que era a questão da responsabilidade das empresas, nomeadamente das multinacionais que faziam investimentos e que tinham explorações fora dos Estados Unidos. E então, progressivamente, estava-se a desenvolver a ideia de que não somente o lucro, mas também as condições nas quais as empresas operavam eram cruciais e deviam ser tidas em atenção. As organizações que estiveram por trás do boicote vão fomentar a extensão do boicote a outros países, como o Canadá, o Reino Unido, a Holanda, vão se juntar com grupos nesses países para levarem o boicote para fora dos Estados Unidos. E a Gulf, por sua vez, a Gulf Oil Corporation, por sua vez, vai também reagir a esta situação de boicote que as três organizações lhes estava a fazer, e para isso vai contratar uma firma de relações públicas e, curiosamente, vai contratar uma firma que era especializada junto da comunidade afro-americana, vai também reforçar a sua publicidade afro-americana e vai, sendo que algumas dessas publicações foram realizadas com o apoio do governo português.
E, no fundo, quando se avalia, no fundo, as ações levadas a cabo pelas organizações protestantes no boicote contra a Golfo, verifica-se que não conseguiram, no fundo, afetar a Gulf, que não viu os seus rendimentos diminuídos por causa do boicote. E são três os fatores que terão contribuído, no fundo, para a ineficácia do boicote. Primeiro, o facto de, na sociedade americana, nos Estados Unidos, muito pouco conhecimento sobre a situação nas colónias portuguesas. Apesar do esforço que estava a ser desenvolvido por inúmeras organizações, não é, para chamar a atenção para a situação nas colónias portuguesas, ainda assim era um caso muito pouco conhecido. Por outro lado, a Gulf tinha imensos recursos que mobilizou então contra o boicote, nomeadamente, como vos disse, através da contratação da firma de relações públicas. E, por outro lado, uma parte do boicote coincidiu com a crise energética que começou em 1973, porque os países produtores do Médio Oriente decidiram, em reação à situação do Médio Oriente e à situação com Israel, a guerra com Israel, decidiram condicionar a produção de petróleo, e isso levou a que os Estados Unidos fossem duramente afetados pela falta de combustível. E por causa disso, nesse contexto, o boicote não foi algo bem recebido. E sendo que esse boicote que as organizações protestantes fizeram continuou mesmo após o 25 de Abril, mesmo após a situação aqui em Portugal, com a substituição do Estado Novo, uma vez que inicialmente a coligação, a Gulf Boycott Coalition, estava e ficou bastante desconfiada sobre as reais intenções dos primeiros governos portugueses que resultaram no pós 25 de Abril, que, como também vos recordo, inicialmente não tinham uma posição muito clara relativamente à questão da descolonização, e por isso o boicote continuou no pós-25 de Abril, mas, como vos disse, acabou por não afetar significativamente os rendimentos da Golf. Ainda assim, apesar de, em termos materiais, em termos práticos, não ter havido um impacto significativo, eu gostaria, assim, de vos chamar a atenção para a dimensão simbólica do boicote e das ações da coligação de organizações protestantes. Uma vez que o boicote contra o Golfo foi naquela data, no início dos anos 70, a maior pressão que até então tinha havido sobre as atividades de uma empresa americana no exterior. Como vos disse há bocado, essa questão da responsabilidade das empresas era algo que estava no seu início, e a chamada de atenção para as ações da Gulf Oil Corporation em Cabinda fez parte, então, dessa questão. Por outro lado, esse conjunto de ações que eu aqui vos disse que insetou, vai servir então de modelo para outros boicotes que se seguiram, nomeadamente boicotes que foram realizados contra o sistema de apartheid na África do Sul. E por causa disso, então, o boicote organizado pelas organizações protestantes em favor da luta pela independência das colónias portuguesas teve, no fundo, uma dimensão simbólica bastante importante. E essas organizações protestantes estiveram em contacto com os movimentos de libertação. Muita informação que utilizaram a campanha foi fornecida pelo MPLA, nomeadamente as fotografias, e isso acaba, de certa forma, novamente, por demonstrar aquilo que eu já tinha dito em relação à recepção do Papa aos movimentos de libertação, acaba por mostrar a capacidade dos movimentos de libertação de ultrapassarem as fronteiras do colonialismo português,
de estabelecer relações transnacionais com organizações e indivíduos que, por sua vez, desencadearam um conjunto de ações de apoio à luta pela independência das colónias portuguesas. Os dois exemplos que eu vos trago aqui não são mais do que isso, realmente não são mais do que exemplos, mas a minha intenção era chamar a vossa atenção para a necessidade de aprofundarmos mais os estudos sobre como é que igrejas e grupos religiosos se envolveram com os movimentos de libertação das colónias portuguesas e levaram a cabo as mais diversas ações em prol da luta pela independência das colónias portuguesas. E ficava por aqui, estou à vossa disposição para as questões que quiserem colocar. Obrigada, Aurora. Nada. Bom, Miguel, és tu, mas eu tinha que agradecer, porque Sim, eu sim, ainda me, já agora, ainda me estou a rir do encontro casual do Papa com três peregrinos, que por acaso eram só sim, os sim, líderes sim, dos sim, sim, movimentos de libertação, mas encontraram-se no corredor. sim, sim. Não, eu quero agradecer à Aurora a sua intervenção. Não, de facto, há muita coisa que falta por estudar e também os arquivos. Estamos numa situação em que, por um lado, há a possibilidade da história oral, porque algumas pessoas que viveram esse período ainda estão vivas, e apesar de, pronto, as memórias serem reelaboradas ao longo dos anos, e portanto a história oral também teve que ser feita com muito cuidado, e vale o que vale, é apenas mais uma fonte. Mas por outro lado também há muitos arquivos, nomeadamente os arquivos secretos do Vaticano, que estão fechados e, portanto, estão abertos só até a Pio XII e o Pio XII, mesmo assim, ainda agora começa a ser estudado e, portanto, sobre esse período e a recepção do Papa aos três líderes dos movimentos de libertação, certamente que ainda haverá muito por estudar. Apesar de não ser um especialista de história diplomática, eu acho que esse episódio acontece assim numa sequência de episódios diplomáticos que a Aurora focou e que eu acho que é quase como se o Vaticano quisesse corrigir um desequilíbrio anterior, quer dizer, o grande desequilíbrio nas relações entre o Vaticano e o Estado Novo é em 1964, quando o Paulo VI vai ao Congresso Eucarístico de Bombaim, portanto, que é um acontecimento puramente um acontecimento religioso que não tem assim nada de muito especial e esse acontecimento tem uma reação completamente desproporcionada em Portugal. O Franco Nogueira diz que é um agravo inútil, qualifica essa visita como um agravo. A visita é censurada. Aliás, é nessa altura que o Cardeal Ribeiro, fala sobre isso na televisão portuguesa, também é censurado ou é discutido. Agora não me lembro exatamente o que é que aconteceu, mas também existe um conflito entre o próprio Cardeal Ribeiro. Cardeal, mais tarde, nessa altura, é apenas padre, e o Estado Novo por causa disso. E há uma série de católicos que imprimem um jornal clandestino que é a Igreja Presente, imprime isso na Espanha e depois distribuem clandestinamente uma coisa extremamente escandalosa que é a visita do Papa Paulo VI ao Congresso Eucarístico de Bombaim. Quer dizer, isso é notícia distribuída num jornal clandestino católico, impresso clandestinamente em Madrid, em Espanha. Portanto, isso é uma coisa assim um bocado rocambolesca. Mas o regime, de facto, há ali um grande conflito. E depois, a visita do Paulo VI a Fátima, em 1967, quase que quer corrigir esse desequilíbrio. O Papa Paulo VI faz tudo para evitar que a visita seja utilizada pelo Estado Novo, e inclusivamente não vai diretamente, não aterra em Lisboa, aterra em Montreal, ao pé de Fátima.
No avião, há um jornalista que lhe pergunta se vai, quem é que ele, se ele também vai rezar pelos movimentos de libertação. Ele diz que reza por todos. Está assim vários episódios, mas apesar desses episódios, o Estado Novo consegue fazer ali uma grande obra de propaganda. E depois eu acho que a recepção do Paulo VI aos líderes dos movimentos de libertação também acho que quer corrigir esse desequilíbrio, parece que quer corrigir essa imagem de 67 estar demasiado colada ao regime. Portanto, há ali sempre uma tensão, pronto, uma clara tensão após a Segunda Guerra Mundial e principalmente a partir do João 23 entre os Papas e o regime político em Portugal. E depois a questão também tem a ver mais diretamente com a missionação católica e isso não falta estudar também até que ponto alguns missionários católicos que estavam em Angola e Moçambique tentaram influenciar o Vaticano no sentido de ter uma posição mais, não só o tal bispo da Guiné-Conakry, mas também os próprios missionários em Angola e Moçambique não tentaram, o Joaquim Pinto de Andrade, por exemplo, falaste nisso, mas também estou a pensar nos padres brancos em Moçambique, que eles são expulsos exatamente nesse ano, em 1970. E portanto tem essa posição muito crítica, porque eles eram uma ordem missionária especialista na missionação católica em África. E como o Estado Novo foi o último regime a descolonizar, eles já tinham vivido uma série de processos de descolonização em todos os outros países africanos e parece que já estavam a ver o que é que ia acontecer. E eles nem sequer eram muito radicais, não eram marxistas, eram até em termos teológicos, acho que eram até relativamente conservadores, digamos assim. Mas eles já estavam a ver o que é que aquilo ia dar e, portanto, eles decidem sair da África e, portanto, isso eu acho que falta um bocadinho de estudar também esse. Pronto, eles depois de serem expulsos, isso tem um grande impacto, mas também é questão de saber se mesmo antes eles não fizeram um pouco lobby junto do Vaticano, no sentido de ter uma posição de marcar mais do regime. E portanto aí é que também entra um bocadinho a missionação católica nesta questão internacional e na relação também com a política, não é? E pronto, e também achei muito interessante essa parte sobre as organizações protestantes de boicotarem, dos boicotes que começaram a ser feitos. Realmente aquilo foi Angola e Moçambique há uma série de iniciativas que surgem nesse período, quer dizer, as pessoas às vezes pensam também nesse período quase como qualquer coisa que Portugal, um, Portugal estava atrasado em relação aos outros, mas a verdade é que há uma série de iniciativas de inovações que começam também nesse período, não é? Quer da parte dos que estão do poder, quer da parte da contestação. Há aí toda uma série de novas, quer da parte dos atores e dos agentes religiosos, quer da parte dos outros. Há aí muita ebulição de ideias e de iniciativas. João Miguel, posso fazer aqui uma pergunta? Estava Sim, sim, lá sim. no ar, não sei se antes da Aurora comentar, assim comenta tudo junto. Não, eu queria mesmo perceber só ter a certeza, na verdade, se isto é comparável, enfim, o papel das organizações protestantes e da Igreja Católica, porque eu desconheço a parte protestante, e a católica às vezes é só por experiência, mas eh, parece que há logo uma diferença nestes nomes, não é? Igreja Católica tem uma presença de missionação e uma presença concreta, não é? Nas missões, na educação, na, na construção no lidar com a comunidade. E aqui, o nome organizações protestantes é logo plural e é logo
não é igreja, não é como se fossem igrejas. E gostava só de perceber melhor se há alguma também, se há alguma espécie de entidade supra igrejas, estas organizações protestantes, qual era a presença depois no terreno, ou se era só este, só entre aspas, não é? Este nível interessante e que eu desconhecia destes boicotes, e deste outro tipo de ação. Ok, sim, muito bem. Tá certo, obrigada pelos comentários. Realmente, aquilo que o Miguel estava a dizer, a correção do desequilíbrio, não é? Que provavelmente a recepção aos movimentos de proteção do Papa pode ser visto nessa perspectiva. Eu acho que sim, provavelmente. Desculpa, alguém está a falar? Era alguém atrás do João Miguel, eu já o pus em mute. Ok, desculpa. Sim. Provavelmente podemos pensar nisso e também pensar no contexto de conjunto de outras iniciativas do Paulo VI, por exemplo, o discurso que ele fez na ONU, que naquele ano foi um grande catalisador para a organização, foi um grande evento na organização e que também gerou descontentamento do governo português. E podemos também ver, de certa forma, como uma certa reação também a alguma perseguição que, da parte do Estado Novo, estava também a haver a membros da Igreja Católica. Eu acho que sem dúvida podemos ver nessa perspectiva. Quanto à questão de se terá havido ou não tentativas dos missionários católicos em Angola e Moçambique de influenciar o Vaticano, eu acho que é provável que tenha havido, e sobretudo, eu acho que a abertura do arquivo, do arquivo para esse período, não é? Do arquivo do Vaticano, vai nos mostrar a recolha de informações que provavelmente o Vaticano procedia em relação às colónias portuguesas. E isso, pronto, os movimentos de libertação disseram que o Papa estava bem informado e eu são do Vaticano, né, para períodos mais recuados e segundo me disseram, realmente havia um fluxo de informação, não é, entre Cabo Verde e o Vaticano, e eu suponho que no caso de Angola e Moçambique e Guiné também, e tanto mais num contexto de guerra colonial, sabendo que, por exemplo, os párocos, os missionários estão muito em contacto com as populações, vivem muito o cotidiano e os problemas das populações, e eu suponho que ecos disso tenham chegado ao Vaticano. Depois, quanto aos protestantes, as inovações introduzidas, sem dúvida, eles estiveram na linha da frente de muito daquilo que nós hoje vemos a se passar em termos de ativismo internacional. E temos que lembrar que as décadas de 60 e décadas de 70, quando atuaram, foi um período em que ativistas a nível internacional mobilizaram-se para as mais diversas causas. É o período em que as pessoas saíram à rua contra a guerra do Vietnã, pela questão do ambiente, pela questão da luta pelos direitos das mulheres, a luta contra o nuclear, etc. E a questão das colónias portuguesas foi mais uma das questões que estavam na ordem do dia e que no caso mereceu então a atenção das organizações protestantes. Depois, quanto à questão sobre se as duas entidades são comparáveis, a Igreja Católica e as organizações nacional, que também tivesse isso envolvido com as colónias portuguesas. Bom, houve inúmeras outras organizações protestantes, não somente essas três aqui que eu vi, inúmeras outras, e, por exemplo, o caso
do Eduardo Mondlane, ele tinha mesmo uma ligação muito próxima com algumas organizações protestantes americanas, porque ele estudou numa missão, estudou antropologia nos Estados Unidos, ele tinha mesmo uma relação muito próxima e tinha uma rede de contactos entre essas igrejas nos Estados Unidos. Obviamente que aqui há uma diferença entre a Igreja Católica, não é? Com a sua sede no Vaticano, e a relevância e a projeção que a figura do Papa tem a nível internacional, e essas organizações. Obviamente que sim, mas aqui também eu acho que são níveis diferentes de atuação, porque essas organizações protestantes eram mais, no fundo, interventivas no sentido de irem mais a um problema específico, que neste caso era um boicote contra uma empresa, e enquanto que no caso do Papa a dimensão simbólica é significativa, não é? Quando se havia uma entidade protestante supra, há uma que eu me recordo assim, que teve um papel bastante importante, foi o Conselho Mundial das Igrejas, que era uma organização com algum peso internacional, muito conhecida, e que também se envolveu na questão das colónias portuguesas, que foi bastante importante, porque a determinado momento adotou uma resolução contra o racismo e o colonialismo, e inclusivamente deu apoio material aos movimentos de libertação. E essa organização teve um papel bastante relevante, sim. Mais Muito obrigado. Eu não sei se há mais perguntas, eu agora juntava as perguntas e sim. que houvesse ainda e dava a oportunidade à Aurora de responder mais uma vez. Juntava assim várias perguntas. Isto para contextualizar a questão dos protestantes, talvez não chegámos a ter a oportunidade de ter aqui o Deus a falar sobre a monarquia constitucional, mas quando no final do século XIX se inicia este ciclo africano do Império Português na Conferência de Berlim em 1984-85, ali no final do século XIX, nesta própria conferência, são assinados uma série de acordos internacionais que o Estado português assina, e um dos princípios desses acordos é a liberdade religiosa nas colónias. Portanto, o Estado português tem, no final do século XIX, no início do século XX, é obrigado por respeito pelo direito internacional, a ter a aceitar a missionação protestante nas suas colónias. Apesar de ver isso com muitos maus olhos, não é? A monarquia vê isso mal porque é uma monarquia católica, mas mesmo os republicanos também não veem isso com bons olhos, porque acham que os protestantes têm uma intervenção desnacionalizadora, e portanto, mesmo os republicanos, isso é engraçado, apesar de todas as perseguições que eles fizeram à Igreja Católica, veem quase a missionação católica nas colónias portuguesas como uma espécie de mal menor, às vezes, em determinados contextos. E portanto, há toda uma série de animosidade, não sei, de tolerância no mau sentido em relação às igrejas protestantes, também potencia um certo conflito entre algumas dessas igrejas e o Estado português. E só no final, a partir do final da década de 60, é que as coisas começam também a mudar um bocadinho e a haver mais uma relação mais próxima entre alguns missionários católicos e missionários protestantes, parece-me. Eh, Portanto, não sei se concordas comigo. Não, mas ganhei moedas. Mas pelo menos vou meter uma Desculpa. referência, tá bom? Eu digo que Ok, ok. João Miguel, para lá. É que nós estamos a ouvir o fundo. Sim, não percebi a última parte, peço desculpas porque fiquei sem conexão. Ah, portanto, de facto, desde o final do século XIX há uma certa tensão entre a missionação católica e protestante, e a partir da década de 60 é que alguns
passa a haver mais alguma cooperação entre alguns missionários católicos e protestantes, também na sequência do Concílio Vaticano II do decreto de liberdade religiosa, que passa a haver mais alguma cooperação entre alguns missionários católicos e protestantes, mas tradicionalmente os protestantes eram mais distanciados e mais críticos em relação ao Estado português e à questão colonial. Exatamente, e inclusivamente o Estado português chegava a ver os missionários protestantes como fomentadores de agitação. E nos processos da PIDE há fichas de alguns dos missionários. Tenho conhecimento de um que era um canadiano, Gilchrist, que estava na zona dos Ovimbundos, em Angola, e ele foi fichado. Ele foi fichado pela PIDE por causa das suas atividades e acabaria por ter de abandonar Angola. E depois, no contexto da guerra colonial, há alguns missionários que inclusivamente foram para o Congo, não é? Para a República Democrática do Congo, onde prestaram assistência aos angolanos, os que fugiam do norte de Angola por causa dos conflitos. Isso é uma questão também que está muito pouco estudada, muito pouco estudada. E eram pessoas que depois tinham ligações, uma rede, nos Estados Unidos, não é? Através da qual conseguiam um medicamento, vestuário, outro tipo de apoio a conceder às populações. Bem, eu não sei se há realmente alguma pergunta, senão Não, acho que fico- podemos. encerremos por aqui. Exato. Queria também, mais uma vez, agradecer à Aurora, em nome do Centro de Reflexão Cristã, dar aqui uma palavra especial ao Luís Lupi Caetano, que foi que fez linha aqui neste bingo do curso. Foram sessões, foram poucas sessões, mas creio que temos muito material para refletir e dizer que esta sessão estará depois disponível no canal do YouTube do Centro de Reflexão Cristã e que para fevereiro teremos novidades em breve. Obrigada a todos, em especial à Aurora. Continuaremos a seguir também o teu Convite e trabalho. agradeço a Parece. atenção que deram à minha exposição. Muito obrigada. Obrigada, Luís, Maísa, Silvino, Manuel, aqui a Imaculada, Maria Helena Obrigada, e a obrigada. Helena. Obrigada a todos. Um beijinho, obrigada, muito obrigada. Eu cheguei